Muito bem, você que se liga no canal Palavra Propagada, hoje nós vamos responder uma pergunta que chegou para nós e diz assim: é possível ser um apologista cristão sem ofender as pessoas? É possível ser um apologista cristão sem ofender as pessoas? Sim, é possível. Aliás, esse é o ideal. Nós, como defensores da fé, que aliás é isso que um apologista cristão faz, ele defende a fé cristã, ele precisa fazer essa defesa com educação, com cordialidade, para que ele não ofenda as pessoas, não afugente as pessoas. Mesmo porque a intenção do Evangelho de Jesus Cristo é trazer todo o pensamento cativo a ele, como disse o apóstolo Paulo. É tentar persuadir e convencer as pessoas, não discutindo, não ofendendo, não julgando. Interessante que hoje em dia a gente assiste a certos debates e os debatedores muitas vezes se excedem, são dominados por emoções e ofendem uns aos outros. E o posicionamento a ser apresentado a gente não consegue ver nem daqueles que são a favor ou contra a fé cristã. A primeira epístola de Pedro, no capítulo de número 3, versículo de número 15, diz assim: antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, e estáis sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Precisamos fazer dessa maneira, com mansidão, com temor. Nós estamos na era do diálogo, na era da palavra. As pessoas hoje querem conversar, não ouvir apontamentos, não serem assim atacadas preconceituosamente por intolerância. Não, nós temos que conversar, temos que dialogar. Aqueles que estiverem dispostos a ouvir, vão ouvir uma exposição do Evangelho pormenorizada, com simplicidade, com humildade, mesmo porque nós fomos chamados pelo Senhor para isso. O nosso chamado ministerial, o cumprimento do ID do Senhor, precisa ser feito dessa maneira, com humildade, com mansidão. E mesmo que haja os contenciosos, mesmo que haja aqueles que se opõem deliberadamente, nós devemos dar uma opinião, uma resposta bem fundamentada, bem abalizada, bem articulada, mas de maneira respeitosa, não ofendendo ninguém, não afastando as pessoas do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu posso citar como exemplo, por exemplo, o Dr. William Lane Craig. O Dr. William Lane Craig, ele sempre que participa de debates, e os debates às vezes são intermediados por um mediador, uma pessoa preparada para aquilo, há regras para o debate. O Dr. William Lane Craig, com elegância, com tranquilidade, com mansidão, responde a questionamentos intrincados, difíceis, complexos. E você não vê em nenhum momento ele perder a compostura, ele ofender, ele fazer nada que seja contra o Evangelho do Senhor. Certa vez até ouvi num vídeo ele falando assim: olha, eu estudo tudo que o meu oponente vai falar, eu estudo as principais argumentações do meu oponente, depois eu apresento a minha exposição e eu vou ali, um a um, derrubando as argumentações daqueles que se opõem à fé cristã. Tem gente que diz assim: não precisa, a gente não precisa defender a fé. O Novo Testamento, principalmente, tem uma série de mensagens, uma série de menções onde os apóstolos defendiam a fé, mas defendiam abalizados na doutrina, com paz e com tranquilidade. E isso precisa ser feito. E nós não podemos deixar de defender a fé cristã. Essa matéria apologética cristã, essa matéria que nos convida a defender a fé, precisa ser feita, mas feita com paz e com tranquilidade. Vivemos num período de muitas pessoas, de muitos pensamentos, e a nossa maneira, a nossa postura, o nosso testemunho cristão diz respeito com a maneira que devemos pregar o Evangelho. Eu acredito que tenha respondido essa pergunta. A pergunta foi: é possível ser um apologista cristão sem ofender as pessoas? Eu acredito que sim. E o que eu creio que deva ser feito, eu pude explanar nesses poucos minutos. Mande a sua pergunta, participe conosco. Esse é o canal Palavra Propagada.
curte, comente, compartilhe. Coloque aí nos comentários a sua pergunta e nós vamos respondendo essas perguntas, aprendendo junto para a honra e glória do Senhor. Um grande abraço e fique na paz de Cristo.